prezado concurseiro, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Professor Pimentel. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que já foi aprovada em mais de 10 concursos, tem várias técnicas para te passar, para te mostrar como você pode ser aprovado. Estamos aqui com Mônica Cainelli. Tudo bom, Mônica? Tudo ótimo, Júlio. Prazer enorme você aqui no nosso podcast. E eu quero hoje que você conte, você que já passou em mais de 10 concursos, conte para nós quais foram as suas estratégias. Mas antes, para você que está assistindo o nosso vídeo, já clica no botão de curtir, já se inscreve no canal, marca no sininho para estar sempre recebendo mais dos nossos vídeos. E um detalhe, né? Se você quer algum conteúdo em específico, escreva aqui nos comentários qual é o seu desejo, que traremos um convidado especialista nessa área, ok? Bom, então vamos lá. Mônica, conta pra gente, como é que é isso, ser aprovada em 10 concursos? Chegou ao ponto de poder escolher, e eu sei que você está querendo ainda mais concursos. Vamos lá, conta pra gente, conta a sua história, conta as suas estratégias. É isso mesmo, Júlio. Primeira coisa é disciplina. Muita disciplina, organização. Aqui na escola, iniciei primeiramente com uma planilha de estudos, né, que eu recebi pela escola. E através dessa planilha, dividindo os horários, porque sempre trabalhei, então nunca parei de trabalhar, né? Então, e no meio do caminho ali, me dedicando ao máximo, à noite, um horário específico, né? Então, assim, quando poderia, eu estudava antes de dormir, ficava até mais tarde. Às vezes, muitas madrugadas de estudo. Olha que legal. Mais cedo para estudar. Olha só, gente, a Mônica, ela, além de concurseira, né? Ela fez curso aqui no Professor Pimentel, mas esse é o detalhe importante. Ela não fazia só a aula, era também uma jornada de estudo. Conta aí essa jornada, Mônica. Exatamente, né? Além do trabalho, eu tinha assim um planejamento, porque normalmente são várias matérias. Então não dá para desprezar nenhuma matéria. Todas as matérias são importantes. Uma questão faz diferença, muita, né? Júlio, muita diferença. Então, assim, me organizava, ela está sempre revezando as matérias, né, conforme as orientações dos professores. Estudei, principalmente com o edital aberto, domingo, feriado, não tinha dia, não tinha horário. E, assim, aprender a dizer muitos nãos, né? Às vezes, queria sair, algum amigo convidava, mas, em primeiro lugar, o estudo. Eu imagino, né? Nesse momento, principalmente com o edital publicado, eu acho que a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores dos aliados. Exato. Então você informar família, amigos da sua, do seu objetivo, da sua estratégia de estudo, eu acho que isso conta muito, não é isso? Exato. A primeira coisa que eu penso é sempre ter um objetivo, né? O que eu quero? Qual concurso realmente eu vou ser feliz? Eu vou me dedicar para aquele concurso, tem muito claro. E depois, os aliados. Quem são os aliados? A família. Então, dividir com a família mesmo, que vai ser um período que você vai ter que se dedicar. Às vezes, até eventos de família, não pude participar, né? Datas especiais, assim. Falei, não, eu vou abrir mão agora, porque eu sei que eu vou ganhar lá na frente. E também os amigos, porque nesse momento são muitos convites para sair, né? É jovem, e aí você tem que falar quais são os meus aliados. Então, os principais amigos, os amigos que são ali verdadeiros, que estão sempre comigo, eu dividi com eles essa escolha e para alcançar aí o meu objetivo, que era a aprovação. Então vamos lá, a primeira estratégia foi o planejamento de estudos. Exato. Segunda estratégia, horas de estudo, sábado, domingo. Exato. Terceira estratégia, aliados. Exato. Pegar os amigos, os familiares e se fortalecer. Exato. Agora me conta uma coisa. Você tinha uma estratégia específica na semana de qual disciplina estudar? Sim. Né? Ou você fazia, por exemplo, só uma matéria, ou você dividia matérias. Como é que era essa história?
Sempre dividir matérias, Júlio. Então, por exemplo, se eu optava, eu tinha já um cronograma, então sempre quando começava a semana, normalmente o domingo era o dia que eu escolhia para fazer aquele cronograma, até para não estender muito, então eu fazia um cronograma semanal e durante os dias dividi sempre duas matérias. Então, por exemplo, estudava português, matemática, né, um período para cada. E sempre durante o estudo eu gostava de fazer intervalos, né? Sempre fiz intervalos, nunca estudar muitas horas seguidas sem ter uma pausa. Isso é muito importante. E uma coisa, além desse cronograma, de dividir as matérias, nunca estudar somente uma matéria, eu coloquei atividade física. Ah, excelente, né? Atividade física te dá um gás, te dá um Muito, ânimo. muito. Então, assim, a energia que vinha, assim, seja na academia ou até mesmo em caminhadas, né, assim, para o cérebro respirar um pouco. Porque nesse momento, você normalmente fica muito tenso, né? A cobrança que vem, até mesmo às vezes de ser ou não aprovado. E uma outra dica é resiliência. É a Aham. capacidade de você lidar com a frustração. Porque você, às vezes, como aconteceu comigo, né? Não foi só aprovações. Tive muitas reprovações. E todas as minhas reprovações me fizeram subir. Me deram ânimo, me deram muita sabedoria. O que pode dar certo, o que pode dar errado. E uma das principais dicas, fazer questões. Treinei muito, muito. Estratégia de questões. E não só questões objetivas, principalmente redação. Os grandes concursos, né, tem aí a etapa de redação, que muitas das vezes são eliminatórias. Então, no nível superior, por exemplo, você tem a prova objetiva e uma segunda etapa, que é a redação. Sim. E às vezes aconteceu notas altíssimas na prova objetiva. E a redação te pegar. Exatamente. Então, assim, treinei muito com a ajuda dos professores, né, de língua portuguesa. Sempre fiz redação semanal. Semanal, olha só que Semanal. legal, pessoal. Redação semanal. E uma dica também para ajudar na redação, leitura. Ok. Gosto, na verdade, de ler, sempre gostei. Então, lia jornais sobre algum tema específico, né, que são temas atuais, atualidades, que sempre ajuda muito a escrever uma boa redação. Fazendo no mínimo uma redação por semana, quando dava, fazia mais. As minhas professoras corrigiam as minhas redações, apontavam os erros, o que poderia melhorar. E em uma das provas, por exemplo, eu tive uma das segundas maiores notas do estado em redação. Olha isso. Qual foi o concurso? Conta pra Foi o gente. concurso de Defensoria Pública. Defensoria Pública. Exatamente. Assim. Excelente, hein? A nota da Sim. Unesp máxima é 11 e eu tirei 9, né, que daria 81. Foi assim uma satisfação e é o resultado de muito trabalho. Nunca parar. Você já estuda para concurso há quanto tempo? Estuda há muito tempo, mas eu posso dizer que corretamente foi a partir de 2018, quando eu comecei a frequentar aqui a Escola Professor Pimentel e ouvindo um pouco mais as dicas dos professores. Porque inicialmente eu fazia provas, fazia concursos, não tinha assim um direcionamento. Não tinha um professor, por exemplo, os professores de cursinho que são experientes, a maioria deles já são concursados, já tem uma bagagem para explicar qual era o caminho, né? Vamos falar o caminho mais curto, que você pode chegar. O concurso eu sempre falo que é uma fila. Sim. Se você não parar, vai chegar a sua vez. Se hoje, com toda essa experiência, todo esse know-how, você conseguisse voltar lá atrás e falar assim, Mônica, você que vai começar a estudar para concurso público, está iniciando agora, qual seria a sua maior dica para você mesma? Uma planilha de estudos e um cursinho preparatório. Porque é o caminho, assim, mais direcionado. Porque na internet tem muito material, sim, tem, com certeza. Só que a maioria das pessoas, que é a realidade brasileira, trabalha. Né? E normalmente trabalha 8 horas, são mães e pais de família que às vezes não vai ter tempo, todo o tempo disponível para estudar. Então, a partir do momento que eu, entendendo que eu trabalhava 8 Tem algo horas, direcionado. eu falei, não, o cursinho vai me dar o direcionamento, eu vou saber ganhar tempo, porque a maioria dos concursos, eles são média de 2 meses de estudo, 2, 3 no máximo. Então, não dá tempo. Entre sair o edital e a prova, né? Exato. Saiu o edital, ali a prova, a média são 2 meses. Então, imagina que você sempre tem as disciplinas básicas, né? Português, matemática, informática, raciocínio lógico, são as principais, caem praticamente todos os concursos. E aí nós temos direito administrativo, direito constitucional, concursos melhores de nível médio.
E é um exemplo dos concursos de nível superior, as disciplinas específicas. Então, como que você vai conseguir, se você não tiver um planejamento, um direcionamento, o que é mais importante estudar? Na verdade, assim, você não consegue estudar absolutamente tudo, é quase impossível. Mas o que tem mais probabilidade de cair no concurso? E quem vai passar para você isso? São pessoas que já passaram por isso. Sim. Então, por isso que hoje, se eu tivesse que olhar lá atrás, quando eu comecei, desde a primeira prova que eu fiz, eu falava, você tem que fazer um cursinho e você tem que ter um planejamento de estudos. Pensando na minha realidade, que é trabalhar, que nunca tive assim, a possibilidade de ficar o dia todo estudando. Sim, e até mesmo se você ficasse, pudesse ficar o dia todo estudando, é interessante que você faça isso com um certo direcionamento. Exato. Porque você fazer tudo sozinho, por experiência, né? É muito mais difícil. E o cursinho também é normalmente tanto presencial quanto ao vivo, online, né, que sempre estão disponíveis. Você tem uns colegas que também estão no mesmo caminho que o seu. Sim, gera uma Então, sinergia, né? e são aliados, né? Sim. Porque, na verdade, eu não considero como concorrente. Eu sempre falo que o concorrente é você mesmo. Sim. Você é o seu maior concorrente. Então, você está na sala de aula, seja ao vivo, seja presencial, essa troca, né, com os colegas fortalece, sempre me ajudou muito. Então, hoje são coisas que, no meu ponto de vista, para quem pretende começar, e principalmente, Júlia, porque atualmente os concursos estão mais concorridos. Sim, Então, assim, não adianta você fazer um concurso hoje se você não tiver um foco. justamente. Tem muita gente que, se você pega os concursos anteriores, né? Vamos falar de 30 anos atrás, a diferença era gritante. Por exemplo, Receita Federal, ele era nível médio. Não, hoje é super concorrido, né? Um analista de receita, enfim. Agora me conta uma coisa, você ainda não parou de estudar, você ainda continua, né? Eu sei que você está querendo concursos maiores, você quer o concurso da sua área, conta isso pra gente. Sempre gostei de estudar, viu, Júlia? Para mim, a minha vida sempre foi rodeada de estudo, de livros. E atualmente, eu penso que o concurso público é uma grande oportunidade. E talvez uma das mais justas, Aham, né? Onde só depende de você. Então, eu consegui, sim, aprovações na minha área. Cheguei até a não aceitar por algumas questões pessoais. Já fui convocado em outros momentos. Agora, novamente fui convocado. Vou assumir na minha área. Estou muito feliz por isso. Acho que é uma conquista. Nós temos que comemorar todas as conquistas. Todas sim, as conquistas sim, são com importantes. certeza. E não parar de estudar, né? Eu costumo falar para os meus alunos que é interessante que ele comece com os concursos menores. Lógico, tem que ter o objetivo, como você mesmo disse no começo, a gente precisa criar um objetivo, mas comece com os concursos menores e assim você vai angariando outros concursos, melhorando os outros concursos, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu sempre falo isso, né? São duas coisas. Primeiramente, a fila. Você não parar e você saber, eu vou chegar lá. E também a questão da escada. Aham, Você, às vezes, não vai começar no topo. Então, você tem que ter essa sim, humildade, né? De ir um passo por vez, aprender a ouvir os professores em sala de aula, que sempre tem muita sabedoria. sim. Eu sou muito grata, né? Acho que grande parte dos meus resultados eu devo aos meus professores. Ah, muito bom. Ah, isso a gente fica muito feliz, né? É satisfatório demais quando a gente pega e tem os nossos alunos aprovados, tomando posse, podendo escolher, passando em 10 concursos, é bom demais. Mônica, uma dica, então, para a gente encerrar, né? A Mônica agora vai dar aquela dica para você que quer prestar concurso público, ainda não passou e tá patinando, tá? O que é que você fala para quem está começando nesse meio dos concursos? Você que já tem muita experiência. Duas palavras, Júlia. Planejamento. Esteja muito assim, é uma organização muito intensa para você não se perder, porque normalmente são 2 meses, então assim, 2 meses que você vai ter que estar bem focado e aprender a dizer não para tudo aquilo que tira você do seu caminho, do seu objetivo. Excelente. Não, muito bom. Lembrando, né? 2 meses quando sai o edital, porque o ideal é estudar com tempo antes, né? Eu sempre comecei pelas disciplinas básicas, né? Aham. Principalmente a língua portuguesa, que hoje, no meu ponto de vista, tudo é importante.
mas eu penso que você tem que ter uma boa interpretação, né, na hora de resolver uma questão e aliado a isso se fortalecer nas demais. Por quê? Nunca um candidato sabe tudo. Então, se você domina, por exemplo, português, domina a matemática, a informática e o raciocínio lógico, nós estamos falando de 4 disciplinas, um exemplo. Uhum. E aí, a partir daí, você surgiu um concurso maior, você já tem a base. Sim. Então, a partir disso, você está direcionado para prestar qualquer concurso. Ah, excelente. Bom, pessoal, eu agradeço então aqui a nossa convidada Mônica Cainelli, uma super concurseira, mais de 10 concursos aprovada. Parabéns, Mônica. E se você que chegou no nosso vídeo até aqui, lembra de curtir, compartilhar, manda esse vídeo para quem está precisando de um ânimo, de uma injeção ali de, de bom, de boa energia, né? Um bom sinal que concurso funciona, dá para ser aprovado. E comenta, né? Qual que é o próximo assunto que você gostaria em nosso podcast. Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.